TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Olá, meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Cultura Alternativa, que tem TV, redes sociais e portal de notícias. Hi, my name is Anand Rao. I am a chef editor of Cultura Alternative Culture. My English is so. So, Eliza, my daughter, is going to translate my questions about arts to Apurva. Apurva is, we're going to make an interview with Apurva. So I am going to put now Eliza in the screen, then she's going to talk better than me. Pessoal, eu vou colocar a Elisa agora na tela e ela vai traduzir, não é, o que eu falar em português para a Apurva, que é nossa entrevistada de hoje, é uma artista plástica que mora nos Estados Unidos. Oi, Elisa, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Perfeito. Elisa, eu vou colocar a Apurva agora na tela e aí você começa a tradução, tá? Hello, Apurva, I am going to put you in the screen and we are going to talk with you about arts, your art, all right? Hello, Apurva. Hi. Hello, thank you for having me on the show. All right. Elisa, eu queria que a Apurva se apresentasse, ou seja, eu vou sempre falar pequenas coisas, Elisa, em português, para você traduzir, para ela se apresentar e quando ela falar, aí você vai ter que traduzir para o português. Então, para ela se apresentar a formação dela na área artística. Okay, so now is the time that you're going to present yourself, and then if you could just give me maybe 2 or 3 sentences so I can translate, and then we're going to be doing that for a little bit, okay? Sounds good. Okay. So, as you both know, my name is Apurva. I grew up in South India. I moved to California 7.5 years ago. By education, I have a master's technical degree in computer science. I have a day job at a bank. I work with data, but
I've always pursued music and art on the side. And that's the reason I started putting pictures on the channel. Okay, let me try to remember everything. A Purva nasceu no sul da Índia. Ela foi para Califórnia. How old were you when you went to California? It's been 7 years, so I was 25 when I moved here. Ela se mudou para Califórnia quando ela tinha 25 anos, há 7 anos atrás. Ela se formou em Computer Science, was your major? Yes. Em Ciência da Computação. E what about your painting? So I learned painting when I was young. It was more like a hobby. And I started painting again after the birth of my daughter recently. Ela começou a pintar quando ela era pequena, mas era mais um hobby, e agora que a filha dela nasceu, ela voltou a esse hobby dela com um pouquinho mais de afinco e outras inspirações. Perfeito, Elisa. Então eu queria primeiro perguntar para ela quais são as influências artísticas na área da pintura que influenciam a pintura dela. Uhum. Eu esqueci de falar também que ela trabalha no banco, né? Ela trabalha em um banco como trabalho principal. Okay, so now we would like to know a little bit about your inspirations in the artistic world. So it started with my art teacher. She was the first one who really inspired me to continue art. Her name is Ridhima. I have lost contact with her. So. Começou então com a professora de artes dela da escola, e foi a primeira que realmente incentivou ela a seguir um pouquinho mais, né, com esse hobby e continuar pintando. E ela infelizmente perdeu contato com ela há algum tempo atrás. Ela pinta basicamente flores. É isso que ela pinta? Qual é o objetivo dela pintando esses trabalhos que a gente mostrou aqui? Vou até mostrar aqui, ó. Sabe? Uhum. Tá? Qual é o objetivo? So he would like to know what you paint the most and what's your goal with your painting. Oh, that's a good question. So I recently started painting flowers on my Instagram channel. I don't know why I picked flowers. I just listened to myself, and flowers seemed like a good idea. So I've been learning about flowers as I'm painting. And that's amazing. so I also do a lot of... Before I forget. Yeah. Ela começou a pintar recentemente. A maioria são flores mesmo, ela está até aprendendo mais sobre flores, mas ela não sabe exatamente por que ela escolhe flores. Ela só ouve assim, o que ela gostaria de pintar dentro dela e acabam saindo flores. E quando ela começou a pintar com a professora dela, ela também pintava flores? And back in the day when you start painting, did you paint flowers as well? No, so I started with pencil sketching, and then I moved to, so there were a lot of phases, and I ended with portraits, but never flowers. And I did not like painting portraits. So I knew that when I took this up again, I would never paint portraits. So I wanted to do something with nature, and I guess flowers just were a good starting point. Understand. Então ela começou a pintar retratos, né, de pessoas e pessoas mesmo, rostos. E ela nunca gostou muito disso. Ela sabia que quando ela retornasse, ela ia por um outro caminho, mais para a natureza mesmo. Ela queria expressar mais a natureza. Perfeito. E como é que ela casa dentro dela a ciência da computação, que eu acho que é uma ciência exata, é um curso da área de exatas, com o banco,
que também é na área de exatas, com as flores, que é na área de humanas, né? Com a pintura, que é na área de humanas. Como é que é esse casamento dentro dela? Okay, so how do you relate all your inclination towards the exact sciences, such as computer science and the bank, with this artistic side of you? Oh, that's a good question again. So I think since I work so much with data, there are a lot of patterns that I see mathematically and generally with data that I see art has as well, even in music. So I'm a musician too. So I see a lot of patterns in art and music, which kind of help me, I guess, in my day job. I don't know how, but I think it does. Ela acredita que porque ela tem essas duas áreas muito predominantes, que são áreas de exatas, ela precisa um pouco dessa outra parte, que é um pouco mais, né, artística mesmo, para se libertar um pouco desses padrões que ela tem que seguir nas outras áreas. E ela não sabe muito bem explicar, mas ela acredita que ajuda sim nas outras áreas também, que são exatamente, né, aqueles padrões específicos. E qual é a pretensão dela? Ela falou que é um hobby, certo? Mas qual é a pretensão dela? Ela pretende fazer exposições individuais ou participar de exposições coletivas? Qual é a pretensão dela com a pintura? Ou é apenas hobby? Okay, so he would like to know if you have other goals for the future with your painting, or if you're gonna continue looking at it as a hobby. So I haven't thought about it much, but at some point it'll be nice to probably exhibit some of my art. I wanted to add that I have given my paintings to a lot of people. So my paintings sit in countries like Japan, Norway as well. I never sold them. I just people really liked my art so much, so I just gave it when I used to meet them, or they came visited us. Oh, that's amazing. Ela acabou de falar que ela gostaria de participar de alguma exibição no futuro, mas que até hoje ela não participou e que algumas pinturas dela estão no Japão e na Noruega. Ela nunca vendeu as pinturas, mas ela deu para algumas pessoas que agora estão viajando com algumas das obras dela e morando fora também. Então, Elisa, agora a pergunta seria o seguinte: a mulher artista que não é americana, tá? Ela mora na Califórnia, ela tem espaço para mostrar a arte dela nos Estados Unidos? E essa pergunta vale para você. Você fez também curso nos Estados Unidos. Você acha que se você morasse nos Estados Unidos, você teria espaço? Eu estou falando da mulher que é de outro país, se ela tem espaço nos Estados Unidos para seguir na área de artes ou em outra área. Okay, so he's asking us, the both of us now, if we think that the immigrant women have space to show themselves in the United States in the artistic area. Oh, so since I'm not a professional artist, I can't give an accurate answer, but I feel it's relatively easier for me because I'm in California and there is a big immigrant population. I don't know how it is in maybe Central America or smaller towns. If there are immigrants, it may be harder for them. But I definitely have a lot of opportunities to connect with artists and learn more if I want to. Ela falou que como ela está na Califórnia, né, que é um dos estados que é bem reconhecido pela arte, né, pelo cinema, por todas essas coisas, ela tem sim
algumas oportunidades por lá, mesmo sendo amadora, como ela é amadora, ela nunca sentiu na pele essa questão das oportunidades, mas ela acredita que sim, que, por exemplo, no meio ali no meio dos Estados Unidos ou naqueles outros estados do norte, ela acredita que tenha menos oportunidades do que do lugar que ela mora, né? Que é na Califórnia. E você, Elisa? Eu acredito que os Estados Unidos, eles investem bastante no esporte, como a gente pode ver, né? A gente tem esse contraste muito grande entre os Estados Unidos e o Brasil. Por isso também que foi um dos meus focos de universidade, né? A gente sabia que indo para os Estados Unidos eu poderia estudar e jogar, né? Estudar até por causa do esporte, fazer Depois você uma traduz para o universidade, inglês o que você está falando. por causa do esporte. Então, eu acredito que, comparando o Brasil e os Estados Unidos, seria uma oportunidade bem maior nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, infelizmente. Okay, Traduz. so I think that in the United States we would have more opportunities in the art area because of the emphasis that the United States gives to the sports area and all those areas, that we don't have that incentive here in Brazil. So I would think if I would have to choose between the two countries, the United States would have more opportunities. Elisa, agora uma pergunta para você e para a Purva também. Vocês fizeram cursos nos Estados Unidos. Como é o reconhecimento destes cursos no seu país? Aí eu estou falando, o seu país é o Brasil, da Purva é a Índia. Há um reconhecimento desses cursos? Okay, so he would like to know if we think we are recognized with our degree in our countries, since we've done, I don't know if you graduated in the US. Did you do any? Yeah, I did a master's course here, not an undergraduate degree, but a graduate degree, yes. Oh, okay. So what do you think is the, let me think, the way that they look at it in India, your degree in the United States? Yeah, I think this is similar to what you said earlier. There's more, unless you go to very premier colleges, the Indian degrees are probably not as recognized. So a lot of people, that's why, prefer to come here and get advanced degrees, because I think the education system is very different. So compared to how it is in India. So getting that advanced degree helps a lot of people generally get jobs and be able to learn, the subject better, I guess. Of course, if you go to a premier college, then it's different. Ela fez mestrado lá nos Estados Unidos, então ela acredita que os sistemas de educação da Índia e dos Estados Unidos são muito difíceis, são muito diferentes, né? Então, com certeza, qualquer indiano teria essa vontade de ter um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, porque tem um reconhecimento totalmente diferente. Eu acredito que no Brasil a gente tem uma relação similar, né, entre Estados Unidos e Brasil. Qualquer pessoa que você perguntar na rua, você gostaria de ter um curso feito nos Estados Unidos, você acha que melhoraria a sua vida? Qualquer pessoa diria que sim. So I agree with Apurva. I guess our realities between Brazil and the US and India and the US are similar. Our education systems are less appreciated, let's say like that. And if you walk around and ask people, would you like to have a degree, an experience in the United States,
study abroad, all of the people would say yes. Elisa, agora a minha pergunta seria o seguinte. A mulher estrangeira nos Estados Unidos, vocês acham que ela tem alguma discriminação? Você, enquanto brasileira, estudou nos Estados Unidos, e a Apurva, enquanto indiana, estudou nos Estados Unidos. Vocês acham que há alguma discriminação ou não? Okay, so do you think that in your case, Indian women suffer any type of discrimination in the United States? Again, since I'm in California, I have a very small view. I haven't really seen such incidences in my life so far. We also live in a place which is heavy with immigrants, but I haven't come across a situation like that so far. Ela falou que como ela está na Califórnia, que é um estado muito grande, tem muita diversidade, né? Inclusive, tá chovendo bastante aqui, tá? Vocês dá para ouvir. Então, é um estado com muita diversidade por natureza, por toda a parte, né, artística também. Então, ela nunca passou, graças a Deus, por nenhum tipo de preconceito, nenhuma situação que ela se sentiu discriminada de nenhuma forma. No meu caso, eu fui para uma universidade no interior da Carolina do Sul. Então, eu percebia que tinha, na cafeteria, por exemplo, tinha a mesa dos brancos, a mesa dos negros e a mesa dos internacionais esportistas, que era a minha. Então, eu vi, sim, algumas situações, né, participei de algumas situações, nada muito direto relacionado a mim, mas até em questões, tipo, você está numa balada e você vê que só os negros chegam em você, porque eu sou mais morena. E teve uma vez que um branco chegou em mim, eu fiquei meio impressionada, porque eu não esperava, nunca tinha acontecido lá. O que não acontece no Brasil. Realmente o Brasil, em relação a essas outras coisas, eu sinto que existe um pouco menos, porque a gente é muito miscigenado já. Okay, so my example was a bit different because I went to study in the countryside of South Carolina. So it was a small town, and you could see a little bit of a difference in the college area, such as when you went to the cafeteria, you would see the table with the white people, the table with the blacks, and then you had the small section with the international athletes, and it was all really segregated. But even when we went out at night, and then in my case, since I'm a little bit darker, the dark-skinned people talk to me, but once there was this white guy that came to talk to me, and I was so surprised because it never happened. So it was not anything direct that made me suffer a lot, but it was kind of, there. Agora é um anúncio para se inscreverem em nossos canais e ativarem as notificações. Fala aí. Okay, so this is an announcement for the people to subscribe to my dad's channel and website. Perfeito, Elisa. Agora mais uma pergunta. No futuro, ela pensa em retornar para a Índia ou ela pensa em morar nos Estados Unidos? E você, Elisa, que se formou nos Estados Unidos, pensa em morar nos Estados Unidos ou ficar no Brasil? Como é que vocês pensam sobre o futuro de vocês? Okay, so in the future, would you like to go back to India or do you intend to stay in the US?
Oh, India is definitely like home, but life is so unpredictable, especially after 2020. Yes, I would like to go back, but we'll see what life holds. Oh, nice. Ela falou que a Índia é como se fosse. Tem o sentimento de casa ainda. É diferente o sentimento de casa. É bem imprevisível, principalmente depois da pandemia, mas que sim, ela gostaria de em algum momento voltar e viver um pouquinho lá também. E você? Eu já estou vivendo no Brasil há 10 anos, né? Depois que eu me formei. E também tem um sentimento de casa, é um pouquinho dividido, mais pelo Brasil, mas se eu pudesse passar uns anos lá também e fazer esse retorno, seria legal. Vamos ver o que a vida me reserva por aí. Okay, so it's been more than 10 years that I've been back in Brazil. Brazil feels more home than the US, but if I had any opportunity to go back and to live a couple more years there, I wouldn't pass it. I would take it. That's so nice. Agora uma pergunta, Elisa, para você e para ela sobre a mulher no seu país. No seu país. Você acha que a mulher aqui no Brasil e a Apurva acha que a mulher na Índia, ela tem algum preconceito com relação à mulher ou não? What do you think about women in India? Do you think you guys suffer a lot of prejudice or no? No, I think India has progressed a lot in the past few decades. I feel it has become, yes, there are a lot of problems because the population is so big. But in general, I feel like there is a lot of progress being made to help women educate themselves, contribute to the society. So it's I don't know, like the scales are even, I guess. In some ways, it's progressing very fast, but there are problems, of course, because of the huge population. Uhum. Ela acha que nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, teve uma grande evolução em relação ao lugar da mulher, né, e ao destaque que ela pode ter na sociedade. Claro que existem problemas porque a população é muito grande, e ela falou que tem muitos problemas, principalmente relacionados a isso, mas que ela acredita realmente que nos últimos anos teve uma melhora significativa e que não está mais na escala, não está assim com uma distância tão grande a se percorrer como estava em alguns anos atrás. Eu acredito que aqui no Brasil também a gente tenha tido um avanço grande. É óbvio que tem muitas ainda diferenças até de contratação em alguns trabalhos, né, alguns empregos, porque das últimas 6 contratações lá na empresa que eu trabalho, 5 foram homens. Então você começa a ficar assim, poxa, mas por que será, né? Abre uma margem para alguns questionamentos. Até, por exemplo, em algumas situações do cotidiano, quando a gente vai comprar um carro e, em tese, carro é assunto para homem entende mais, você vê que o vendedor dá muito mais respeito à opinião e às perguntas de um cara que às vezes não sabe nada de carro, mas é homem. Então, tem algumas coisinhas chatas ainda, mas acredito que a gente consiga aí nos próximos anos evoluir cada vez mais. Okay, so I believe that the placing of women here in Brazil also improved quite a bit. Of course, we have still some situations that we don't understand why. In the place that I work at the moment, the last 6 new hires, 5 are men. So we sometimes think about maybe why are they, only hiring men, or the majority is men. And even in day-to-day life, like once I went to buy a car
and then the salesman didn't really hear all the questions that I had. But then once my male friend came, he didn't understand anything about cars. But then the salesman was just like, oh, answering all his questions. I'm like, what? That doesn't make any sense. But yeah, it still happens, but hopefully in the next few years, it's gonna improve more. So you got a good point. I have observed that too. Like even at work, women have to work harder to prove themselves. Hopefully, it will change. Diz aí. I agree. Parece que as mulheres têm que... Ela entrou e falou, não, você tem um ponto interessante, porque parece que a gente tem que se provar mais, tem que ficar se provando toda hora. Porque qualquer coisa que a gente erre pode ser, não, ela é mulher, ela tá de TPM. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Okay, so I just completed what you said. And I was like, yeah, how many times do we hear, oh, she might have her period, she's stressed out. And then it's like, no, that doesn't make any sense. I'm just arguing with you because this is wrong or this can improve. Right. And it's not because I'm a woman and I've got my period or anything like that. Então eu queria dedicar essa entrevista, que já tem 30 minutos, eu queria dedicar ao professor Bhaskara Rao, ao meu tio Anand Rao, né? Sachidananda, Anand Rao, a filha da Apurva, a mãe da Apurva, tá? E a sua mãe, viu, Elisa? Também que é uma pessoa muito especial, dedicar essa entrevista para elas. Eu acho que a Apurva, ela é filha da Uma, eu não sei, sabe, se é da Uma ou da Mina, mas aí ela pode me orientar, sabe? Enfim, eu não sei, sabe? Queria dedicar para essas pessoas. Elisa, I think that Elisa goes out because in Rio, it's raining a lot in Rio. All right. So I think that she's not with us now. Okay. But I am going to dedicate this interview to my father, Bhaskara Rao. It's a great man. He's not with us now. And to my uncle, Anand Rao, my uncle. And I think you are a daughter of Uma. Uma. Yes, I am going to dedicate to my... minha prima é cousin, né, Elisa? Cousin, yeah. My cousin Uma, and to your daughter. Your daughter, what's the name of Mahati. Her? Mahadi. This interview is dedicated for these people and to mother of Eliza that called Mary. All right? It's very nice. Agora, Elisa, eu queria que cada um falasse o que desejasse. Se ela veio para a entrevista falar alguma coisa, que ela falasse tudo que ela quisesse falar. Okay, so now is your time to say anything that you want. If you want to thank anyone or give a message, it's your time. I want to thank you both again. It is so nice that I get the opportunity to talk about my art after so many years. So thank you so much. And thank you for dedicating this to, your father and your uncle. I met both of them, and I have very good memories with my grandfather too. So I really, really appreciate all the dedications that you made. I hope I can make some more art and send some art to both of you at some point. Yes. Ela queria agradecer todas as dedicatórias que você fez em relação ao vovô, a todo mundo, a filha dela também. Ela se sentiu muito especial em poder falar da arte dela, mesmo não sendo artista profissional. E ela torce para que algum dia ela consiga mandar alguma peça de arte para a gente. E você, Elisa, quer falar alguma coisa? Não, eu queria só agradecer a oportunidade de estar
estar aqui com vocês, né? Ter esse vínculo entre a família, foi bem legal. E é isso. Foi legal para mim também. Traduz em inglês. So I would just like to thank this family connection that we just created here. And it was fun for me too. So that's all. So before we go, I wanted to also add that I wanted to also dedicate this interview to my first art teacher I talked about. Her name is Ridhima. If she ever comes across this channel, I hope she gets in touch with me. I always think of her when I paint. Ela queria também dedicar, agradecer a primeira professora de artes dela, que se algum dia essa professora conseguir ver esse vídeo, que ela gostaria muito de ter o contato da professora, que ela pensa na professora até hoje. E é isso, ela ainda gosta bastante e gostaria de ter contato com ela. So, bye. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Pessoal, this is our 1 minute. I am going to put the Cultura Alternativa website in a screen for you to know our website in Portuguese. First page, tourist, general lecture, music, art, scenics art, plastics art, and our contact. We are the #1 in Google Brazil. Google Brazil, Cultura Alternativa, 337 million results, and we are the #1 with our website, Instagram, YouTube and Facebook. 337 milhões de resultados e a gente é #1. Então esse é o nosso site. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse programa. Foi muito legal conversar com vocês, tá? Então um beijo para todo mundo. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. É a sua TV, é a sua TV.